Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de 3 doações. A primeira é do Agente Smith, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho 35 anos, sigo você há 2 anos e até converti um amigo da bolha em seu ouvinte. Desde outubro de 2025 sou oficial de justiça, o Agente Smith que vai, com a PM, tirá-lo do lar quando sua dudinha pedir. Eu literalmente ganho mais sempre que um homem roda. Não ligo, meu cargo é o camarote do qual assisto a sociedade ruir. Sou urbanista, especializei-me num cargo onde só há trabalho na gringa, para onde me mudaria em 2020, porém, após o vírus, minha vida tomou outro rumo e cá estou. Juiz de primeira entrância só ganha mais do que eu, pois recebe penduricalhos. Faço minha rotina, trabalho sozinho, ao ar livre e a vida perfeita. Mas isso pode acabar da noite pro dia se o Estado mudar as regras, e ele irá. Para piorar, o serviço público é imbecilizante. Perder sua skill para tornar-se servo de um ente que o vê como gado é burrice hercúlea. Logo, apesar de viver bem aqui, sairei desse país maldito até 2030 rumo aos Estados Unidos. Bostil vai virar Zimbábue e o Estado terá que amputar-se para sobreviver com menos dinheiro. Só a elite dos poderes irá se salvar, mas não estou nela. Pensei em virar juiz, mas não tenho saco para a vida universitária. Ao seu ver, minha preocupação é apenas por falta de problemas reais? Creio que não, pois quando a população encolher drasticamente antes de 2040, o impacto econômico será imediato. Preciso me antecipar. Em 2022, trabalhei na minha área nos Estados Unidos por 20 dias, mas foi um desastre. Embora saiba projetar bem, não manjo de Photoshop nem Lumion, e ninguém podia me ajudar. No mais, minha falta de vivência em escritório e homesickness pesaram muito contra mim. Pra quem não sabe, homesickness é tipo uma claustrofobia por ficar muito tempo em casa, tá? Perdi 60 mil nesse rolê, mas aprendi a lição. Não basta ter dinheiro, o emocional precisa estar 100%. Eis aí o ápice do seu curso de imigração. Preparar coração e mente do homem egóico egresso do Bostil. Ao seu ver, quando é o game over para homem de mais de 35 que deseja migrar? Nunca servi para o trabalho braçal e, embora o Canadá e a Austrália fechem a porta conforme a idade, almejo só os Estados Unidos com visto EB2NW, para qual me qualifico e cuja restrição de idade é 0. Ele custa 100 mil hoje, mas levanto essa grana em alguns meses com disciplina. Tenho casa própria, 2 carros e uma skin boa. Gastei 100 mil em 4 meses para melhorar minha condição material. Agora o foco é a calistenia e moldar minha estética sob a ótica vitalista exposta no Código do Coruja. Depois irei reciclar-me para reingressar no mercado americano. Corro minha própria maratona. Foda-se os outros, sou amiguital há 6 anos, caminho é tão sem volta que até minha mãe já aceitou. Só tenho ela de família, forte abraço. A segunda doação é do Anônimo 87, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria que você abordasse o caso do burro com iniciativa que vejo como um norme que quer ser psicopata. Percebi isso no vídeo, entre aspas, quer saber a verdade? Aqui está, no canal do jornalista Luiz Ernesto Lacombe, falando por que ele saiu do programa nos Estados Unidos que ele fazia com aquele Alan dos Panos, o que deu chilique com 38 num podcast exigindo respeito porque é casado. Esse eu lembro. Onde você vê o brasileiro levando seu modus operandi de ser absurdamente emocional e inconsequente para países de primeiro mundo. Onde o Lacombe expôs várias situações vexatórias desse Alan, como o cara dirigir perigosamente com sócios e colegas de trabalho com som alto, eles reclamarem e ele mandar todo mundo sair do carro no meio da estrada, tomar decisões sozinhos na empresa, estar num programa ao vivo mostrando armas, uma inscrita falar algo no chat e ele dizer que se ela reclama de arma é porque o marido dela não gosta e não dá conta dela. Pra mim, esse tipo de bostileiro instável nem era pra estar mexendo em armas. E várias outras coisas que ele fez. Se puder, assista ao vídeo. Isso me incomoda. Aqui vai um pouco de inveja minha. Porque você vê vários homens não tendo oportunidade de sair do Bostil. Sei que tem que ralar pra sair, mas você sabe que tem os que dão sorte de estarem lá sem muito esforço. Sei também que os Estados Unidos não é perfeito e esse cara é só mais um lá. Mas comparando com o Brasil, para mim não tem comparação.
Você vê na internet todo mundo comparando o Brasil com os Estados Unidos e pra mim fazer essa comparação é burrice e nós sabemos muito bem os motivos do porquê. Abraço. E a terceira doação é do Nerso da Capitinga, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, sou ouvinte da Esgotosfera desde 2021. Você tem um conteúdo profano, imundo e satânico, cheio de ironia e sarcasmo. Você, como um homem santo e honrado, levou aquela rasteira da Jefinho Pio. Entretanto, após estarmos cientes de tudo, o que temos de informação sobre as nossas mazelas atuais, é muito cômodo dizermos para o homem: siga seu caminho, seja forte e corajoso, busque o autoconhecimento. E toda essa história de criador de conteúdo de topo de funil. É necessário que esses temas sejam sempre repassados, pois o homem tem o estigma de querer ter um sentido na vida. Mesmo que seja o de ser um escravo perfeito para o sistema. Minha solicitação de tema é sobre o viés de sobrevivência para o homem moderno. Acredito que você deva conhecer esse conceito que veio da Segunda Guerra Mundial. Peço que conecte essa ideia ao fato de que o homem moderno apenas olha para os furos no avião a fim de se blindar onde está visível, como ganhar dinheiro para assim satisfazer suas vontades e estar dentro da corrida dos ratos eternamente, quando na verdade sua blindagem precisa ser em pontos específicos da sua jornada, como seu mental, seu espiritual, para não sucumbir às filhas de Mara e a Moloque nessa sodomia moderna. Agradeço imensamente por estar produzindo conteúdo para nós betinhas de quarto. Você é muito importante nesse nicho. Hoje tenho uma situação financeira agradável e agora posso fazer usufruto de promover um vídeo. E aos 3 doadores de vídeo, Nerso da Capitinga, Anônimo 87 e qual o primeiro mesmo? Agente Smith. Muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. Lembrem-se de tomar cuidado com quem vocês compartilham esse vídeo, porque não é todo mundo que está pronto para as informações aqui presentes. Por último, eu gravei uma aula gratuita, cara, de 35 minutos, se não me engano, sobre como você dar os primeiros passos para criar um canal no YouTube e monetizar ele, tá? Para ter, inclusive, uma fonte de renda que pode permitir com que você saia desse país, consiga ganhar dinheiro de qualquer parte do mundo e facilite a sua saída do bostil, né? Então, o link tá na descrição e no comentário fixado, é gratuito, você só precisa botar o seu e-mail e seu nome lá. É também para vocês que ficam se perguntando ou me perguntando quanto eu ganho com o YouTube, eu botei lá todas as informações, tá? Todos os prints de quanto eu ganho. Não é nem print, eu gravei a tela mesmo para não parecer que eu tô manipulando os prints. De quanto eu tirei com as últimas vendas do canal aí, com a monetização do canal total, não é? Com as doações também de vídeos, quanto eu ganho no geral por mês. Quem tem essa curiosidade pode assistir no vídeo que está linkado na descrição e no comentário fixado, um aulão de YouTube, certo? E vocês podem perceber que esse é um conteúdo bem simples, não me demora muito para fazer, teve um investimento baixíssimo, é um conteúdo que inclusive é bem menos elaborado do que a maioria dos canais do YouTube, principalmente de conteúdo de opinião, e mesmo assim vocês vão ver que os números lá são bem legais, tá? Então vamos a esse assunto aqui, senhores, interessante, o que esses 3 promotores de vídeo têm a dizer. Todos eles, vocês podem perceber claramente, que têm inclinações a sair do Brasil, né? Tem se crescido de fato uma insatisfação enorme com o Brasil dentro das novas gerações e um pouco das mais antigas também. Você vê aqueles vídeos, por exemplo, do cara mostrando quanto ele consegue comprar com $50, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí os comentários parecem o muro das lamentações de pessoas assim se lamentando por simplesmente estar no Brasil e dizendo que mesmo convertendo certos produtos que são produzidos no Brasil e exportados para os Estados Unidos, custam mais barato lá do que aí no Brasil, né? Então realmente é brutal, cara. Eu vejo isso muito aqui na Austrália também com castanha do Pará, sabe? Eles chamam de Brazilian Nuts, aqui lá porque nut em inglês... Bom, tem uma conotação sexual, mas enfim, né? Brazilian Nuts. E mesmo convertendo, o quilo sai mais barato aqui do que o que eu comprava no Brasil. Então é satânico mesmo, assim, é de fazer você ficar puto. Porque mesmo com o preço da importação, mesmo com o preço dos impostos, ainda fica mais barato do outro lado do mundo. Literalmente do outro lado do mundo, né? A Austrália, porra, longe pra caralho. Mesmo assim é mais barato aqui
do que aí. Satânico mesmo, é pra destruir o seu espírito e fazer você odiar a pátria. Não tem outra sensação que você possa ter, né? Aí o nosso nobre agente Smith, veja só, ele tá numa situação engraçada, porque ele ganha muito bem no Brasil, ele faz parte do establishment, então ele ganha o voucher do governo ali por ser parte da Matrix, né? Ele mesmo escolheu esse nome, Agente Smith, muito bem colocado por conta da sua profissão. Ele é simplesmente o alemão. Isso aqui é profissão de alemão, né? É ele que vai na sua casa e bater na tua porta quando você sofre uma falsa acusação ou quando você não paga uma pensão. Ele é tipo um Blade Runner, né? Ele é um caçador de replicantes, sendo ele um replicante. Tipo o K lá do Blade Runner 2049. E sugerem que o Rick Deckard também, né? Não é confirmado, mesmo depois do segundo filme, que ele é um replicante também. Então, ele é o beta que caça betas, né? E olha que não dá nem pra chamar ele de beta, porque ele deve estar no topo, sei lá, 3, 2, 1% do Brasil aqui. Então, a pergunta de caras que estão nessa situação é sempre essa, né? Pô, será que vale a pena eu sair do país, sendo que eu tô muito confortável no Brasil? Porra, ele disse que tem 2 carros, que mora sozinho em casa própria, não é isso? É isso mesmo. Então, existem 2 opções para um cara que ele tem essas preocupações. A primeira é se ele tem uma convicção religiosa ou não. Eu vou usar o exemplo do Lucas do canal Viajante, já fiz lives com ele é um cara muito foda, inclusive pretendo fazer lives novamente, né? Eu tenho acompanhado os vídeos dele e ele tem uma renda, cara, que talvez seja maior que a do Agente Smith aqui, tá? Porque ele tem diversos canais no YouTube, ele estourou no marketing digital, ele vende vários cursos sobre monetização, inclusive aquele do canal dele YouTube Sem Mimimi, né? Então ele já abriu para a comunidade que tem meses, assim, o mês ruim dele, se não me engano, eu não vou lembrar exatamente do número, mas ele disse que ganha mais de 30, 35 mil. No mês ruim já deve ter chegado o mês aí que ele ganhou mais de 100 mil. E ele tá no Brasil. Aí você se pergunta, porra, um cara jovem, um cara solteiro, eu não sei a idade dele, né? Mas eu julgo que ele deve ser um cara jovem, tanto pela voz quanto pela ótica, né, de lucrar com a internet e tal. Porque isso geralmente é um dom, vamos botar assim, das novas gerações. E mesmo ele sendo um cara jovem, mesmo ele ganhando tanta grana, e mesmo ele fazendo isso no digital, que permite com que ele saia do país e more em qualquer lugar continuando ganhando dinheiro, por que ele não sai do país? Porque ele é cristão, ele acredita que o governo do anticristo está próximo, e ele gravou um vídeo recentemente que eu estava assistindo, que é sobre sobrevivencialismo, e ele falou, como é que eu vou... O título do vídeo é Como eu vou sobreviver a mais 4 anos de PT. Todo mundo já sabe que o PT vai ganhar, né? Ainda mais depois dos vazamentos dos áudios lá do Flávio Bolsonaro com o Varcaro, que fez ele cair vertiginosamente nas pesquisas de popularidade. Então todo mundo sabe que vai ter mais 4 anos de PT e que talvez o Brasil não aguente, certo? E mesmo assim ele disse que não vai sair, mesmo podendo. E nesse vídeo ele estava falando como ele vai sobreviver aos próximos 4 anos de PT e mais anos aí que virão, com o Brasil provavelmente se tornando uma distopia cada vez mais. E a estratégia dele é bitcoinização, ter internet descentralizada com a Starlink, ele usar de estratégias sobrevivencialistas como a Bunker Pill. Ele tem a criação de tilápia dele, se não me engano. Ele, naquele vídeo, mostrou várias formas de conseguir alimentos de altíssima durabilidade, como enlatados, produtos embalados a vácuo. Ele também deve ter algum tipo de forma de... alguma plantação, sabe? Alguma forma de conseguir coisas da terra e etc. E ele está se preparando para um governo global que já foi profetizado na Bíblia, que será extremamente totalitário, extremamente regimentado, totalmente Foucaultiano no sistema de vigilância, sabe? Orwellista mesmo, tipo 1984, tipo Admirável Mundo Novo, sabe? Vai ser muito sinistro, vai ser muita vigilância e provavelmente esses governos, eles vão focar em países de primeiro mundo e em grandes centros urbanos. Então países de baixa industrialização, países de baixa tecnologia, provavelmente vão ser menos afetados. Países de uma economia um pouco mais fraca provavelmente vão ser menos afetados, tá? E é por isso que o Lucas, eu acredito, eu não sei se ele chegou a dizer isso em algum momento, mas eu acredito que por isso que ele prefere estar no Brasil. Também tem o fato de que o Brasil, ele tem muitas terras ainda sem gente, entendeu? Diferente de países como os Estados Unidos, onde basicamente tudo já tem dono, e tudo tá muito conglomerado ali. Então o Brasil ainda tem muitas terras aráveis que você ainda pode viver sozinho, sabe?
de subsistência sobrevivencialista. Terras onde você pode viver enterrado, socado no mato e ninguém vai querer te pegar porque não tem interesse, provavelmente não vão saber da sua existência e provavelmente haverá um certo nível de inacessibilidade à sua localização, não é? E cara, o Brasil tem uma política desarmamentista forte, mas você ainda consegue armas, tipo, através de um CAC, de maneira oficial, né, de maneira legal, através de um documento que você tira por declarar que você é cidadão de área rural, de alta periculosidade. Então você consegue tirar uma posse de arma, né, e consegue andar com ele na sua propriedade ali, com ela. Ou então você pode, conhecer um armeiro, né, não é tão difícil, um policial corrupto, um cara do narcotráfico, né, e conseguir uma arma de numeração raspada. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, mas é possível. Na Austrália, por exemplo, na Irlanda, por exemplo, no Reino Unido, em geral, né, a política desarmamentista é extremamente forte, cara. Extremamente forte. Nem assim, geralmente você consegue uma arma, tá? Nem dessas formas. Então, para você morar no mato e conseguir defender as suas terras, porque tem aquele ditado, né? Se você não tem armas, você não tem nada. Porque você não consegue realmente defender aquilo que você tem. Alguém pode simplesmente tomar de você. Então você precisa ter a capacidade de defender. Se você não tem a capacidade de defender aquilo que você tem, aquilo não é seu. E você só pode defender aquilo que é realmente seu. Você não vai ficar defendendo as coisas dos outros, né? Isso é uma lógica, inclusive, que é usada muito para era usada, né? Antigamente para relacionamento. Tipo, você só defendia uma mulher que era sua e você só tinha que defender ela porque ela era sua. Porque se ela fosse de outro homem, tipo, sei lá, não fosse virgem, como eu falei no vídeo anterior, né? Ou se ela fosse virgem e se entregasse a você, mas você fosse incapaz de defender ela, pô, sacanagem, né? Dos dois lados é sacanagem. Mas enfim, eu tô saindo pela tangente. Então, de fato, para quem acredita realmente no vindouro governo do anticristo, e para ser sincero, você não precisa nem ser cristão para prever isso aí, sabe? É só você ver os padrões que vêm se tendenciando recentemente, com o aumento da censura, aumento da vigilância, aumento de perseguições, até mesmo dentro da internet, sabe? Lei Felca no país inteiro. Aqui na Austrália pegou a Lei Felca também, de certa forma. Não é a Lei Felca, mas tipo, é o mesmo princípio, né? É para defender as crianças, então você tem que botar o seu focinho ali para entrar em certos sites, alguns sites mais 18, mas não todos, mas também alguns videogames que tem sistema de gacha, que é conhecido como jogo de azar, basicamente. Alguns sites de mods, como o Nexus Mods, por exemplo, que tem alguns mods mais 18 ali. O Twitter também tomou essa porra aqui na Austrália. Então, não foi... A Lei Felca, veja só, para vocês que estão aí no Brasil, isolados do mundo e das notícias globais, tipo, vocês aqui do canal já sabem que isso foi inorgânico, né? Mas vocês não sabem que isso não foi exclusivo do Brasil. Aconteceu ao mesmo tempo em vários países do mundo, né? Principalmente países que têm muito essa coisa da cultura woke muito forte. Aqui na Austrália tem uma cultura woke forte, principalmente por conta da submissão à coroa britânica, já que ainda tem-se um sentimento de colônia aqui na Austrália em relação à coroa, e a gente sabe que a Inglaterra, cara, é distópica, tá? É absolutamente distópica, é 1984 totalmente ali. É papo de a Eurásia está em guerra com a Oceania, a Eurásia sempre esteve em guerra com a Oceania. Esse nível, velho. Tem gente sendo presa na internet por fazer piada com, por exemplo, os turbantes dos muçulmanos, né? O cara foi preso por esse tipo de comentário bizarro. Mas enfim, você não precisa ser religioso e não acreditar em profecias para meramente conseguir deduzir, tá, através das tendências recentes, que realmente vamos viver cada vez mais uma distopia cyberpunk, tá? E não é porque eu sou entusiasta do gênero de ficção científica estético do cyberpunk, mas é porque realmente o governo do anticristo será cyberpunk e o governo de Cristo será solarpunk. Já falei isso pra vocês em vídeos anteriores, né? Pelo menos eu gosto de imaginar essa estética. E, de fato, nós estamos cada vez mais nos aproximando do que a gente viu nas primeiras obras cyberpunk, principalmente as feitas pelo Mike Pondsmith e outros filmes ali da década de 80, né? Que basicamente fundaram esse gênero, fundaram essa estética com a menção honrosa ao, basicamente, pai do cyberpunk, que é Blade Runner, de 1982, meu filme favorito, e o inspirador da estética do canal, né? A coruja do canal aí é a coruja do Tyrell, lá do filme, a coruja replicante, né? A musiquinha da intro é a musiquinha da produtora do filme, The Led
Company. A musiquinha final também é a Lágrimas da Chuva, uma música também do final do filme, lá daquele monólogo do Roy Batty, né? E eu digo isso porque essas obras todas elas são focadas em alta vigilância, alta tecnologia e baixa qualidade de vida, sabe? Uma opressão muito grande a pessoas comuns, conspirações gigantescas, inclusive, não tanto envolvendo o Estado, mas envolvendo megacorporações, a existência de algum tipo de cyberespaço ou uma cibernetificação do estilo de vida das pessoas, perseguição a dissidentes, que são os punks desses filmes, né? Tipo o Neo do filme Matrix, que inclusive é um cyberpunk clássico, ou seja, a nossa comunidade surgiu de um filme cyberpunk. Nós meio que somos os punks dessa parada, né? Os homens que tentam fugir desse sistema ou lutar contra esse sistema, é o cara dissidente ali. Então é isso que eu tô tentando dizer. Se você é o punk, o fugitivo, né? O arquétipo do fugitivo, você vai estar preocupado com como vai estar o mundo daqui a 10, 20 anos. E provavelmente por tendências ele vai se tornar uma distopia cyberpunk e vai ser bem anticristã. Inclusive é muito comum que a obra cyberpunk elas tenham alusões ao anticristo, como no filme Matrix, você vai ver aquela cena com o arquiteto da Matrix, que ele é tipicamente o anticristo, né? Ou o Eldon Tyrell lá do Blade Runner, que ele é o deus da biomecânica. Inclusive os replicantes ele chama de anjos, né? Isso ficou ainda mais forte no Blade Runner 2049 com o Neander Wallace, que é interpretado pelo Jared Leto, né? Um ator de merda. Pra você ver, Blade Runner 2049 é um filme tão bom que fez o Jared Leto, que é um ator horrível, fazer um bom papel, cara. Impressionante. E aí botam ele lá de sandália, né? Cabelo longo, sabe? Com uma roupa meio manto. Tipo, claramente uma alusão a Jesus Cristo. Então ele ali é o anticristo, né? Em todos os sentidos. As falas dele, todo o comportamento dele parece ser uma zombaria a Cristo. Não porque a intenção do filme seja ser uma zombaria a Cristo, mas é para mostrar ele como o anticristo. E o anticristo, para quem acredita, é claro, ele vai vir como uma sátira, né? Como uma piada, uma zombaria a Cristo. Daí o nome. Então quem acredita, cara, ainda tem como cope que o Boshio ele não é tão ruim assim, ou pelo menos não vai ser tão ruim assim de estar quando os governos totalitários tomarem conta. Porque os que mais vão ser afetados pelo governo, o governo totalitário, podendo ser do anticristo ou não, podendo você acreditar nisso ou não, tá? Não importa se você é religioso, se você é cristão, se você é criacionista, ou é ateu, agnóstico, cético, nihilista, tanto faz. Vai acontecer e basta você ter reconhecimento de padrões e ler as tendências que dá para deduzir, prever isso aí. Então, a gente sabe que os mais afetados serão aqueles que estão em grandes aglomerações, sabe? E principalmente em países de primeiro mundo, porque esses países são o foco. E o Brasil, querendo ou não, ainda ele consegue ser bem autossuficiente. Então, em caso, por exemplo, de uma crise de abastecimento, o Brasil ele ainda tem gado e ainda tem terras aráveis para conseguir se sustentar. No caso de uma perseguição à moeda, porque é o que os governos estão tentando fazer, tá? Com CBDCs, que é o Central Banking Digital Currency, que é basicamente a virtualização da moeda. Não que a moeda cédula, né, a moeda papel, ela não esteja virtualizada já com a destruição do padrão ouro. Mas eles vão proibir, até mesmo, que como o Brasil já está tentando fazer, né? Se você for pego com mais de 20 mil reais em espécie, você pode ser preso ou no mínimo investigado. E vários outros países estão aplicando isso também. Então, ter dinheiro literalmente vai ser crime. Eles também vão fechar as portas para criptomoedas, principalmente o Bitcoin. E a única moeda que vai ser permitida vai ser a moeda do Estado, o tokenzinho do Estado, que no Brasil vai ser chamado de Drex. Vocês já devem ter ouvido isso aqui ou ali, não é? Vocês acompanham muito o canal do Ancapso, pelo que eu vejo nos analytics do meu canal, e o Peter Turguniev já falou sobre isso. E as notícias recentes estavam dizendo que era para ser aplicado o Drex já em 2024, 2025, só que eles atrasaram um pouco porque eu acredito que eles viram que a adesão não seria muito grande e que ia prejudicar até alguns políticos também, porque isso ia conseguir fazer várias corrupções serem rastreáveis muito facilmente. Então eles ainda estão preparando aí para te fuder, mas até 2030 você não vai conseguir comprar nada se eles cancelarem o seu CPF, tá? Porque vai ser atrelado ao seu CPF e provavelmente os créditos, eles vão ter data de validade. Então assim, se você não gastou o que você recebeu em 30 dias, por exemplo, aquele valor ali vai ser removido da sua carteira, tá? É provável também, e eu acho que eles já declararam que vai ser alguma coisa assim, né? Eles vão dizer que não, é para evitar o narcotráfico, para evitar lavagem de dinheiro, para evitar golpes.
Você só vai poder fazer transações para determinados CPFs e CNPJs. Então, se você quiser comprar ou vender, né, ou fazer uma transação com alguém que tem o CPF ou o CNPJ cancelado desse sistema, ou mesmo você pode ser o cancelado, fudeu, acabou. Eles vão poder cancelar a sua capacidade de trocar, de vender, de comprar, como está escrito na Bíblia, né? Só quem tiver a marca da besta poderá fazer transações. Se você tiver cadastrado no sisteminha deles e tiver verdinho, vai ter um sistema de crédito social, sim. Se você falar mal do governo, provavelmente você vai ser retirado desse sistema e não vai conseguir mais comprar, vender, não vai conseguir fazer porra nenhuma dentro com aquela moeda, né? Graças a Deus pelo Bitcoin. No Fórmula da Liberdade, eu também explico sobre Bitcoin, tá? No módulo de liberdade financeira e por que ele é tão importante justamente por conta disso. Vai ficar foda para quem não é bitcoinizado, para quem não tem aí outras criptomoedas descentralizadas, talvez, como Monero, por exemplo. Então é pica, viado. O negócio vai ser sinistro. Porque a intenção é clara, é que você não tenha autonomia, que você não gere poupança, por isso não gere riqueza geracional. Então isso também é um ataque muito grande às famílias, à capacidade, principalmente masculina, de ter liberdade. A gente sabe muito bem que o marxismo, né, Marx e Engels eram declaradamente satanistas, eles tinham uma obsessão por Satanás, Lúcifer mesmo, e o marxismo ele é antifamília. O último sonho do comunismo é que a família ela seja destruída, porque é tudo para o Estado e nada fora do Estado. Então a instituição da família compete com a instituição do Estado. Então, dentro da narrativa do anticristianismo, por exemplo, o cristianismo ele é extremamente casamentório e extremamente nascimentista, por conta daquela ilusão de que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, né? Então fizeram o quê? Destruíram o casamento, né? Deram autoridade demais para a mulher, humilham demais o homem, fazem com que o casamento ele seja uma instituição basicamente satânica, né? Pelo menos a instituição social do casamento é satânica pra caralho. O casamento bíblico é literalmente crime. Tornaram, assim, o casamento a pior negociação da história. Para o homem, principalmente, a pior negociação da história. Para a mulher é excelente, né? Para o homem é uma merda, tá? O homem que casa hoje, ou ele tá maluco, ou ele encontrou, meu Deus do céu, a Virgem Maria em pessoa. O cristianismo é muito monogâmico, e tem essa coisa também do nascimento, porque dentro do cristianismo, cada criança que se põe no mundo é um possível salvo, é um possível cordeiro. É mais gente que vai possivelmente entrar no Éden, né? O cristianismo também ele é muito a favor da liderança masculina, porque Deus é literalmente homem, Jesus é literalmente homem. Daí o anticristianismo, ele opera como? Com uma liderança feminina, como uma sátira, né, ao cristianismo. Ele opera através do aborto, né, que é literalmente matar a criação. Ele opera através da diminuição da taxa de natalidade, que é justamente evitar com que mais potenciais salvos nasçam. Novamente, né, tem uns ateuzinhos chato pra caralho que fica revirando os olhos quando eu cito cristianismo. Mas se vocês veem que quando eu cito cristianismo, geralmente, não sempre, mas é geralmente de um ponto de vista neutro. Foi até o que eu falei no vídeo anterior, né, cara? O governo do anticristo pode ter certeza que ele vai ser por uma mulher. Porque se o anticristo ele vem pra ser uma sátira a Cristo, e Cristo é homem, provavelmente o anticristo vai ser uma mulher. Provavelmente, tá? Eu não posso dar certeza, mas é bem a cara do capiroto. E foi o que eu falei. Vocês ainda vão voltar aqui nos meus vídeos e vão falar, caralho, o Coruja já tava certo. Era tudo sobre mulher. Mas enfim. Mas beleza, eu entrei nesse assunto justamente para falar sobre essa preocupação que alguns homens eles têm por estar próximo ou além até mesmo da idade que os países que estão abertos para a imigração eles já não consideram ideal para os imigrantes que eles aceitam lá, que é acima de 35. Porque eles querem trabalhadores, tá? Os imigrantes, geralmente, eles vão para esses países para fazer trabalhos e trabalhos braçais. Então, já digo aqui, agente Smith, se você não tá afim de fazer trabalho braçal, tipo mudança, construção, que é o principal, tá? É muito bem pago, por exemplo, nesses países como Austrália, Irlanda, até mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm umas políticas de imigração bem mais complicadas, mas a Austrália, a Irlanda, Portugal, é que assim, a mão de obra em Portugal também não é muito bem paga, né? Mas eu vejo muito brasileiro indo para a Austrália, Irlanda e alguns outros países do oeste europeu que têm portas abertas para imigrantes, e eles vão lá basicamente para fazer trabalho que os nativos não querem fazer, sabe? Então se você ganha uma grana firme no Brasil, vive no estilo top 1% do país, você não gosta de trabalhar, trabalho braçal, né?
você tem preguiça, você, sei lá, não tem experiência, você não tem culhão pra fazer isso. Assim, eu não vou fazer shame do tipo, você não é macho o suficiente pra levantar móvel, pra, bater martelo o dia inteiro, pra pintar casa o dia inteiro, que é geralmente o que os imigrantes vêm fazer aqui. Ou até limpar a privada mesmo, né? Trabalham com limpeza. Porque pra muitos, principalmente o caso do agente Smith aqui, é um downgrade do caralho, né? O cara, ele é servidor público, ganha o que, sei lá, 5, 4, 3% do Brasil, né? Ganha, realmente, e ele vai sair do país dele pra fazer trabalho braçal, tá ligado? É uma sensação de downgrade mesmo. Assim, é uma das formas de você observar, né? Porque aqui na Austrália, por exemplo, paga-se muito bem por esses trabalhos, e se você fizer a conversão, muitas das vezes você pode ganhar mais sendo pedreiro aqui na Austrália, que não chamam de pedreiro, né? Eles chamam de construction ou blue collar, colarinho azul. Ou também eles chamam de trader. Trades aqui é um nome para curso técnico, basicamente. Não é exatamente isso, mas é tipo isso. Curso técnico focado em construção civil. Então, é muito bem pago e até mesmo muitos nativos, não nativos, né? Porque o nativo seria o aborígene. Eu digo os próprios australianos, considerados australianos. Muitos deles, principalmente os jovens, trabalham também nessa área. Porque, cara, é muito bem pago. É tão bem pago até mesmo quanto profissões de colarinho branco, que aí é nível superior. Sério, tem australiano que trabalha em construction, né, construção aqui, civil, e eles falam assim, cara, eu nem terminei meu ensino médio, entendeu? E eu vim trabalhar em trades porque eu ganho muito dinheiro. Eu ganho tanto dinheiro quanto um advogado ganha, muitas das vezes. Em alguns casos, ganha tanto dinheiro quanto um médico, velho. Sem brincadeira, porque é muito bem pago. Mão de obra na Austrália e na Irlanda, por exemplo, são muito bem pagas. Porque a economia funciona, entendeu? As pessoas dão valor ao esforço. Os caras nem fazem curso superior porque eles pensam, cara, pra que eu vou fazer curso superior, gastar 4, 5 anos da minha vida pra trabalhar, obviamente, com menos esforço, sei lá, no escritório, mas eu vou perder tanto tempo sem ganhar dinheiro, só gastando, porque o curso superior não é público aqui na Austrália, né? Até tem faculdades públicas, mas não são tão boas quanto as particulares, obviamente, né? Elas não são tão renomadas assim. Por mais que o australiano ele consiga bolsa muito facilmente, né? O governo dá a eles uma bolsa para estudar em faculdade particular. Teve até um ouvinte que ele foi fazer faculdade porque ele tirou há pouco tempo aí a residência, não residência, eu acho que ele se tornou realmente cidadão australiano. Ele conseguiu tirar a naturalidade australiana e o passaporte australiano dele e já conseguiu engatar ali uma bolsa de 80%, sei lá, ele não era 100%, mas ele conseguiu uma bolsa para cursar uma faculdade superior, ele já deve estar fazendo isso inclusive. Ouvinte, gente fina, cara, sempre eu vou lembrar das noites que a gente teve em Melbourne, que delícia. Caralho, isso soa muito homossexual, né, velho? Muito homossexual, lá ele. É que eu sinto saudades de Melbourne, cara. A noite lá é uma delícia. Que noite boa. Deve ser melhor que a de Brisbane. Mas eu saí de lá porque cidade grande é satânica e é justamente isso que eu tô tentando falar, né? Você perde muito tempo, muita qualidade de vida, é muito estressante, né? Viver em cidade grande, você passa a maior parte do seu tempo em condução, tudo é muito longe, as oportunidades são maiores e melhores, com certeza. Mas eu acho que não vale a pena, sabe? Simplesmente não vale a pena, principalmente para homem solteiro. Então eu vim para uma cidadezinha mais regional, até porque é mais fácil, é mais rápido, vamos botar assim, né? Conseguir pontuação para uma residência permanente. Sem falar que tudo é mais perto, sem falar que o aluguel é muito mais baixo, nossa, muito, muito melhor. Eu deveria ter vindo direto para uma cidade pequena, mas eu tinha que ir para Melbourne, até porque eu tinha contatos lá, né? Então, concluindo aqui, o e-mail do agente Smith foi o que eu falei a vocês no Fórmula da Liberdade. Cara, se você não tá disposto a sair completamente da sua zona de conforto, porque, tipo, esse negócio de imigrar pra outro país é meio que uma piroca que dá na cabeça do cara, né? O cara, ele dá uma... aí fala, quer saber? Foda-se. Eu vou fazer essa porra porque eu tô afim de um senso de aventura, principalmente se ele for solteiro. Eu conheci alguns caras que vieram até com família e filhos aqui pra Austrália, e eu acho isso loucura, tá? A loucura, a menos que o cara tivesse muito fudido no Brasil. Mas eu vi que caras, eles viviam bem no Brasil e eles vieram pra Austrália, assim, com família e filhos, malicuia, todo mundo junto. Eu acho isso loucura. Mas o homem solteiro que ele faz uma porra dessa, cara... Ele tá meio que do tipo, era a minha situação, né? Falei, quer saber? Tô fazendo porra nenhuma aqui nesse país. Tô a fim de viver uma aventura, tô a fim de respirar novos ares, ver novos horizontes.
Foda-se, tá ligado? Não tenho nem cachorro, não tem nada, não tenho nenhuma responsabilidade, não tenho nem cachorro pra alimentar, nem periquito, nem hamster, o caralho, não tinha raízes nenhuma, só a minha família mais próxima ali, tipo pai, mãe, irmão, mas todo mundo se virando muito bem, ninguém com problema de saúde, todo mundo independente, e aí eu simplesmente vendi tudo, outras coisas eu não consegui vender, eu dei lá ele, entreguei pra familiares, toma de presente aí essa porra, fica pra você, e fui embora. Reincidi contrato de um monte de coisa, vendi outras, liberei a casa do aluguel que eu tinha e foda-se, fui embora, né? Então você tem que ter essa loucura na cabeça, tem que ter energia, sabe? Tem que ser jovem, tem que estar disposto a trabalhar do tipo, porra, o que é que eu vou fazer aqui? Ah, é pra trabalhar, porra, fazendo limpeza de banheiro? Vambora. Eu nunca trabalhei com isso, até porque eu pensei, caralho, deve ser meio foda, né? Eu prefiro ficar movendo móvel o dia todo, eu trabalhei com mudança no começo. Eu acho um trabalho mais de macho, então eu fiz isso. E aí, porra, depois comecei a fazer entrega, tô até hoje. Então essa porra, entendeu? Essa porra que eu tenho que fazer. É uma piroca que dá na tua cabeça, lá ele é eterno, e você simplesmente tá afim de penetrar o mundo. Então se você tem mais de 35, o próprio governo desses países sabe que se você tem mais de 35, você não tem esse culhão todo, você já não tem essa energia toda, então eles já dificultam pra você entrar. Não é, obviamente, tipo, vou barrar você aqui. Alguns países barram completamente, mas outros países querem que você, no máximo, já tenha um certo nível de escolaridade, porque eles querem imigrantes mais qualificados. Outros, eles só querem você para trabalhar em serviço de peão, né? No caso da Austrália e Irlanda, então você não precisa ter muita escolaridade, basta você ter energia, vontade de trabalhar e acabou. Tu entra lá e já foi. E é aqui que eu encontro o paralelo com o tema do Anônimo 87, né? O burro com iniciativa. Esses países, no caso da Austrália e Irlanda em especial, que parecem ser os preferidos dos brasileiros de primeiro mundo, assim. Claro, o preferido do brasileiro, como de todo imigrante, é os Estados Unidos, né? O epicentro cultural e econômico do mundo, por diversos motivos. A economia é uma das mais fortes, se não a mais forte do mundo. Muito filme também, sabe? Tem toda aquela coisa do sonho americano. Muito conteúdo é criado de imigrantes nos Estados Unidos. Na Austrália você não vê tanto, né? Tem alguns imigrantes na Austrália que produzem conteúdo, e geralmente é casal, quase nunca é homem solteiro. Teve até um aí que eu vi, que tá aqui na Austrália também, que o título do vídeo dele é Como eu juntei dinheiro para sair do Brasil, para ir embora do Brasil. Aí estourou. Aí um outro imigrante também, que tá em um outro país que eu não cheguei a ver esse vídeo, fez o mesmo título para pegar o mesmo hype. E foi o que eu percebi ali nos comentários e tal. Muita gente, principalmente jovem, com uma vontade muito grande de sair do Brasil e ir para países de primeiro mundo. E foi o que eu falei, foi até o que eu postei na aba comunidade há alguns dias atrás, que a agressividade vence a técnica. E é verdade, tá? Dividiu muitas opiniões. Muita gente, obviamente entusiasta de artes marciais e tal, eu até entendo, né? É que os entusiastas de artes marciais, eles costumam ser bem clubistas. Então, dividiu a opinião pro lado deles, assim, deles dizendo que a técnica vence a agressividade porque a técnica, ela consegue controlar a agressividade de um agressor, obviamente. Só que esse não é o caso, tá? Esse não é o caso. Se técnica vencesse a agressividade, as próprias lutas não precisariam de regras, né? Porque basicamente você poderia simplesmente confiar naquele que tem mais técnica pra nunca tomar um golpe baixo, né? Mas por que nessas lutas golpes baixos são proibidos e até são desclassificatórios? Porque nessas lutas não se pode lutar feito animal, né? Luta livre, tem a questão da luta livre, mas luta livre realmente é só show business, né? Não que, por exemplo, o MMA também não seja, mas eu digo que luta livre é tudo falso, é isso que eu quero dizer. Mas nessas lutas profissionais tem que ter regra, tem que ter árbitro, justamente porque se o cara ele for 100% agressivo, ele provavelmente vai vencer e nem vai ter jogo, sabe? Nem vai ter graça a assistir. Senão, aquele que tem a melhor técnica nem tomaria um golpe baixo, né? Só que o golpe baixo ele é injusto porque ele muitas das vezes é indefensável. E é o que acontece nas lutas no mundo real, sabe? Fora dos ringues. É dedo no olho, é chute no saco, é mordida na orelha. Tu não vai ver isso em Muay Thai, em MMA. Se um filho da puta fizer isso, ele é desclassificado e acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele, com razão, né? Então, de fato, a agressividade vence a técnica. É só você extrapolar, entendeu? O que é que vence, de fato? Agressividade sem técnica ou técnica sem agressividade? Técnica sem agressividade não vai pra lugar nenhum, né? O mais correto, que te traz mais chance de sucesso, é você usar os dois, meio que um 50-50 ali, né? Você mesclar, obviamente. Mas se você pudesse escolher só um,
ou 100% técnica e 0 agressividade, ou 100% agressividade e 0% técnica. Todo mundo em sã consciência ia escolher a última opção. Então, indo para o mundo real, não é? Extrapolando também o ambiente das lutas e das brigas, você vai ver que é melhor feito do que perfeito. Aquele cara que ele tem iniciativa, que ele tem aquela loucura na cabeça, né? O cara deu um estalo assim e ele decidiu fazer. Geralmente ele vai ter mais sucesso do que aquele cara que se preparou 100%, que planejou, mas ele não tentou o suficiente. Então é meio que um jogo de números, né? Até uma teoria dos jogos essa daí, do tipo... Existe uma proporção ótima entre o planejamento e o número de tentativas. Se você planejar demais e tentar pouco, com uma baixa frequência, às vezes o nível de sucesso que você vai ter é mais baixo do que você simplesmente fazer, entendeu? Sem muito planejamento. Porque demora para você planejar e se preparar, isso diminui a sua frequência de tentativas. Eu posso usar essa analogia para o uso de armas, por exemplo, de alta e baixa frequência de tiro. Às vezes, para acertar o alvo, simplesmente acertar o alvo, vale muito mais a pena você usar um rifle de assalto, uma submetralhadora, do que você simplesmente ficar mirando com uma sniper, né? E aumentando muito a sua chance de tiro, só que sua frequência é baixa. Então existem certas coisas na vida, tá, que você precisa realmente de mais frequência de tentativa do que de planejamento. E tem muito da vida também que é, porra, foda-se, sorte, tá? Uma coisa que o Trunks do futuro falava muito e ele tava certo. Até mesmo na analogia do tiro, às vezes você acerta um alvo na puta que o pariu, pra quem já foi em stand de tiro. Aqui na Austrália eu fui em um, mas é tipo, não é arma de verdade, né? É airsoft. Porque esse país consegue ser tão mais desarmamentista do que o Brasil, satânico. É coisa de bissexual, isso é coisa de bissexual que tá tentando ser hétero, né? Não tem jeito. Você não consegue, porra, usar uma arma de verdade, você não sente o cheiro da pólvora, mas pelo menos dá pra brincar, né? Dá pra brincar. É coisa de quem dirige carro elétrico, BYD. É coisa de quem toma suco verde, essas porra assim. Tem jeito não. Foi o mais próximo que eu cheguei. Então, muito da vida também é sorte, né? Mas como diria o Julius, a sorte vem de oportunidades. E você tem que estar preparado e aberto a essas oportunidades. Isso não é garantia, você pode se preparar e a oportunidade nunca surgir, né? Mas você tem que estar exposto a essas oportunidades, você tem que estar sempre onde as oportunidades surgem, no caminho da oportunidade, e também você tem que estar ciente do que é uma oportunidade, porque tem muita gente que recebe a oportunidade e simplesmente não consegue detectar ela, não consegue discernir o que é uma oportunidade ou não, e deixa escapar simplesmente porque não estava preparado. Então essa relação entre preparação e a exposição é essa mesma relação entre agressividade e técnica. E eu ainda acho que o cara que tem sangue no olho e ele tenta até conseguir, ele ainda vence o cara que fica se preparando o tempo todo e nunca age, sabe? Isso, novamente, extrapolando, tá? É aquela mesma lógica. 100% de agressividade e 0% de técnica ou o contrário. Se você está 100% preparado e não tenta, você tem 0% de chance de conseguir. Mas se você simplesmente só tenta, pelo menos a sua chance vai ser acima de 0. Pode ser baixa, pode não ser otimizada, muito eficiente, poderia ser melhor, poderia, mas pelo menos é acima de 0, isso é uma certeza. Claro que essa merda pode ser usada, essa narrativa que eu tô explicando aqui pode ser muito mal utilizada por um monte de idiota, né? Idiota que simplesmente não quer pensar em nada, só quer fazer. Então o cara ele vai dizer assim, só vai, ou não você já tem. Essas merdas assim, né? Por isso que eu tô dizendo. O ideal, repito mais uma vez, o ideal é a agressividade com técnica. O mais 50-50 que você conseguir encontrar, sabe? Mas se for para escolher um e o seu objetivo é ter chances, é melhor 100% de agressividade e 0% de técnica do que o contrário. Isso aí é indiscutível, cara. Então, no caso da doação aqui do Anônimo 87, é justamente isso. O burro com iniciativa, ele é o hiperagressivo sem nenhuma técnica. E aí você vai ver o Alan dos Panos aí fazendo merda. Eu não assisti esse vídeo, tá? Eu não assisti esse vídeo, nem sei do que ele tá falando, nem quero, na verdade, falar nada sobre Alan dos Panos, porque dá pra perceber claramente que ele é um cara bem irascível, bem concupiscente, né? Bem suscetível ali emocionalmente, depois daquela esturricada que ele deu com o Renato Amoedo, que entrou na mente dele sem nenhum esforço. A intenção, deu pra ver que a intenção do Renato não foi provocar o cara. O cara, ele simplesmente pegou ar, entendeu? Ele explodiu sobre 0 pressão, velho. 0 pressão.
Eu acho que, sei lá, algum tipo de tentativa de provar que ele é macho, tanto que ele usou argumentos assim completamente idiotas pra afirmar a macheza dele, né? Do tipo, eu sou homem, eu sou casado. Daí o Renato Moedo deu uma resposta muito foda que foi: cara, todo mundo aqui é casado, ninguém é menos homem que você. E você não é mais homem que ninguém. Então, eu não quero nem citar nada sobre esse maluco aí, não por medo, mas porque assim, deixa quieto. Falar de norma é complicado, né? Ainda mais pessoas da mídia, políticos, ele tem envolvimento com político e tal, então é um cara que é bem raivosinho, então vai saber o que é que esse maluco vai achar do que eu vou falar dele, né? Eu já tô com a vida bem tranquila, cara, não quero problema não. E aí é o que eu vejo, por incrível que pareça, cara, os que eu vejo, por exemplo, brasileiro quando vem aqui pra Austrália, os que vêm, eles são completamente pirocas da cabeça. Tu não vai ver um cara intelectualizado vindo pra cá, do tipo, porra, eu fiz meus planos, eu fiz isso e aquilo, eu sempre sonhei em morar fora, então eu fiz várias preparações, já tinha contato com gente aqui, eu estudei inglês e não, os caras eles vêm pra Austrália, 99% vêm sem saber inglês, às vezes não sabe nem entender a porra do inglês, não sabe falar, não sabe entender, não sabe ler. Tanto que a maior parte das escolas de imigração, as mais fáceis e mais baratas, inclusive, para justificar visto, são as de idioma. Os caras eles vêm sem contato, sem conhecer ninguém, sem estudar o país, tá? Sem dinheiro no bolso, vêm para trabalhar do tipo, eu me viro quando chegar lá, mas vem, entendeu? Esse é o ponto, mas vem. Eles são burros, são, mas tem iniciativa. Então, tem essa coisa do beta pensante, como diria o Epifania, ou no caso do Ricardo Tomé, que é mais eloquente, né? Ele chama de macho teórico. O Epifania, mais escrachado, chama de beta pensante, que é o cara que pensa, vive na mente dele, vive projetando, vive desejando, mas não faz porra nenhuma. Não sai do lugar, não tenta, e no fim das contas é isso. Vale mais a pena um idiota agressivo do que um cara 100% técnico, só que sem iniciativa, entendeu? Sem agressividade, sem garra, sem dentes. E sabe o que é mais engraçado, como a Epifania também já falou nos vídeos dele? Cara, tem mais mulher. Porra, isso é foda. Isso me dá um pouco de vergonha dos meus colegas de classe, né? Colegas de gênero. Tem mais mulher com culhão de sair do país e vir pra Austrália, por exemplo, e até outros países aí, do que homem. Cara, a Austrália é 70% mulher. Eu não tô brincando não, cara. Esse é censo oficial. 70% da Austrália é mulher. E você pode argumentar assim, não, coruja, mas veja, elas têm auxílio do papai. Muitas das vezes ela tem auxílio dos betas ali. A Austrália também é um país extremamente ginocêntrico, feminista. Tudo é mais fácil pra elas. E eu não vou discordar. Concordo, você tem razão. Só que quando o assunto é simplesmente emocional, tudo bem que no caso delas fica mais fácil, só que as mulheres também, elas são mais medrosas no geral. E quando o assunto é emocional, do tipo assim, foda-se, eu vim pra Austrália porque eu quis, eu queria respirar novos ares, conhecer novas pessoas, viver novas aventuras, tem mais mulher com esse argumento do que homem. Sabe, tem mais mulher com essa vontade, de penetrar o mundo, que é algo tipicamente masculino, do que homem, cara, pelo que eu vejo. Então elas têm mais essa mentalidade de tipo, que se dane, eu me viro. Claro, elas têm um colchão, geralmente, um colchão cultural e talvez até instintivo dos homens de proteger e prover, né? Que elas sabem que, tipo, se tudo der errado, ela acaba apelando pra pena de algum macho, se relacionando com algum macho. Todas elas sabem que tem essa opção no final, né? Também a opção da prostituição, eu não queria falar não, mas é o que acontece muitas das vezes. Ela sabe que se tudo der errado, ela pode também fazer vida. Ou então, se convencer de que ela não, na verdade, não tá se prostituindo e simplesmente fazer dates pra se alimentar, sabe? Por prato de comida ou por favores e network. O homem nem isso ele pode fazer. Então ninguém tá realmente disposto a ajudar ele do nada. Então o homem, por conta disso, ele tem um pouco mais de receio. Mas, tipo, o homem tem mais testosterona, pelo menos tradicionalmente, né? Ele tem mais coragem. Ele deveria ter mais coragem, na teoria. E aí eu vejo muito beta pensante, cara, que não pratica nada e fica só idealizando, fantasiando. Do tipo, mas e se der errado? Tipo, vai dar errado. Porra, eu não quero ir pra lá pra passar dificuldade. Cara, tu vai passar dificuldade. Tu já passa dificuldade aí no Bostil? Cara, pega o agente Smith. O agente Smith, cara, tá no Bostil ganhando seus provavelmente dezenas de milhares de reais aí por mês.
Ainda assim, ele pode tomar uma revolvada na cara a qualquer momento, né? Se ele morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem que andar de carro blindado, ainda tem que lidar com um mochileiro que vive uma vida infeliz, tá com olheira funda, tá totalmente mal-humorado por conta do trabalho insalubre que é o Brasil, no Brasil, né? E aí trata os clientes mal, e aí você tem que lidar com isso, sabe? É notícia ruim o tempo todo, é uma ansiedade do caralho porque o governo toda hora faz alguma merda que mete a mão nos teus bolsos, passa uma taxa nova ou diminui seu poder de compra todo dia. Então, assim, será que vale a pena? É isso que eu tô tentando dizer, né? Vocês têm que se questionar a respeito disso. Então eu vou e volto nisso aí, né? Tem muito cara que ele fala, se você for rico no Brasil, você vive melhor do que sendo classe média em países de primeiro mundo. Eu me questiono quanto a isso, sabe? Eu não vou dizer que se você for rico no Brasil, principalmente em cidades do sul, né? Que tem o IDH mais alto e menores índices de violência, você vai viver mal. Jamais, você vai viver muito bem, muito próximo de países de primeiro mundo, tá? Só que ainda tem outros problemas, como ter que lidar com o brasileiro, as notícias ruins da federação, né? Do governo federal, a cultura brasileira que, claro, no sul é muito mais próxima da cultura europeia por conta da colonização, mas ainda assim é brasileiro. Então tudo é uma questão de conforto. Tem também essa crítica saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto. Só que você tem que estar esperto quanto a isso, sabe? Você vai sair da sua zona de conforto pra quê? Geralmente as pessoas fazem isso pra conquistar uma zona de conforto ainda mais confortável. Por exemplo, você tá num trabalho que te paga bem, mas não tanto quanto você gostaria, só que você tá na sua zona de conforto no seu trabalho. É um trabalho que você consegue tancar, sabe? É um trabalho fácil, é próximo da sua casa, não tem muitos problemas e você ganha o suficiente para você viver até que bem e fazer suas economias. Só que você quer um pouco mais. Então, esse querer um pouco mais, você projeta um trabalho mais fácil que te dá mais conforto. Então, assim, você quer uma zona de conforto mais confortável, né? Então, o negócio de sair da zona de conforto é muito mal interpretado muitas das vezes, porque geralmente se sai da zona de conforto para construir uma zona de conforto mais confortável. Não que eu esteja dizendo que você tem que encontrar um ninho ali e se socar nele o resto da sua vida. Quer dizer, também, se você quiser fazer isso, não é um grande problema, né? Mas tudo tem a ver o quanto a sua zona de conforto está confortável. Porque tem muita gente que diz que está na zona de conforto, mas nem está confortável assim. Tá desconfortável na verdade. O trabalho não é bem pago, é longe pra cacete, é ruim demais a lógica ali, né? É muito estafante. E aí diz, eu estou na minha zona de conforto. Não tá, cara. Tá desconfortável pra cacete. A questão é o quanto a sua zona de conforto está confortável. Porque se for confortável o suficiente, não tem nem motivo e você não vai ter nem vontade de sair dela. Tu não vai ficar consumindo conteúdo sobre motivação, sobre disciplina, sobre sair da zona de conforto, porque você vai estar tão confortável que nem essa vontade vai surgir da tua cabeça, entendeu? E aqui entramos no assunto do Nerso da Capitinga, que ele fala justamente meio que sobre desenvolvimento pessoal, mas ele fala que uma coisa que eu concordo plenamente é que muitas das vezes o seu desenvolvimento pessoal material ele não é tão importante quanto o seu desenvolvimento mental e espiritual. Foi justamente o que eu falei no Fórmula da Liberdade, que foi o material de imigração que eu criei juntamente com o Caio, que tem 3 módulos. Liberdade, primeiramente, emocional, que é a principal, é a mais importante para você desbloquear a liberdade financeira e também a liberdade geográfica, porque se você não tiver liberdade emocional, você vai ficar se prendendo a essas teorias de mas e minha mãe, tá velhinha, meu pai também, e se acontecer alguma coisa com eles, eu vou ter que voltar pro meu país. Inclusive tem aula sobre isso, tá? Sobre essas travas emocionais que as pessoas têm com os seus conterrâneos, com a sua terra, com aquele apego que se tem à sua casa, aos seus bens e tal, e não consegue, às vezes quer, né, sair do país, mas fica naquela zona de conforto. Mas repetindo, quando o cara tá realmente na zona de conforto, ele nem vai questionar a saída da zona de conforto, entendeu? Quando você cogita sair da zona de conforto, é porque já tá desconfortável. O ser humano, ele não... Isso é natural da mente humana, tá? Ele não questiona a situação em que ele está se não houver incômodo. Você não é grato, por exemplo, diariamente,
no caso de pessoas mais espiritualizadas talvez, mas geralmente, né, as pessoas elas não são gratas pelos membros que ela tem, pela coordenação motora que ela tem, pela saúde que ela tem, porque não sente dores, tá? No dia que você começar a sentir uma dor insuportável na sua perna, e aí você tem uma gangrena, sei lá, alguma porra, um entupimento, aí ter que amputar, duvido que você não vai dizer, caralho, minha perna, eu não era grato pela minha perna, e agora eu tô sem ela e tal. Então a mente humana ela precisa funcionar assim, até mesmo porque uns vão dizer que é por conta da natureza decaída do ser humano que não quer dar graças, e outros vão dizer que o cérebro humano ele se adaptou a resolver problemas, então ele tende a ignorar questões já resolvidas. Ele tem que focar em problemas, porque se ele ficar gastando energia, caloria com questões já resolvidas, nós focamos demais em algo que já está funcionando e não focamos naquilo que precisa ser resolvido. Na minha opinião, eu acho que é os dois, tá? Eu acho que um não cancela o outro. Então eu percebo que as pessoas que saem do país, pelo menos as pessoas que eu encontrei, não só brasileiros, mas que vieram aqui para a Austrália, são pessoas que estão... Elas precisam ser e elas estão emocionalmente livres. Claro, é isso que eu digo. O Betinha que ele tá apegado pela mulherzinha dele, ele vem para a Austrália com a mulherzinha dele porque ele sente que ele está trazendo o objeto de apego emocional dele e do resto ele se sente livre. Só que quando o cara toma uma pernada brutal dessa mulher e ela acaba se relacionando com algum gringo, ou ela simplesmente dá um pé na bunda dele porque ela já resolveu o problema que tinha que resolver, já usou ele para o objetivo, aí ele fica fudido, né? Aí a vida dele começa a degringolar, ele começa a beber, a se drogar, ou ele já não consegue trabalhar direito, ou ele simplesmente fala, porra, é melhor eu voltar pro Brasil, porque ficar aqui sem minha dudinha é ruim demais. Então quando o cara, ele sente que ele tá trazendo o apego emocional dele junto com ele, aí ele se sente livre, né? Aí ele consegue, porra, fazer uma doideira, que no caso deles é meio doideira, né? Sair do Brasil, sair do país, da terra natal, assim, foda-se, eu vou me virar lá, vem sem inglês, vem sem contato, vem sem dinheiro, porra, vem todo fudido, tá ligado? Vem com dinheiro assim pra se conseguir passar uma semana, né? Aí já na segunda semana tem que começar a trabalhar, procurar emprego rápido. Então são burros com iniciativa. E aí o beta pensante da comunidade, ele não tem o que o Nerso da Capitinga falou aqui, né? Ele não tem esse preparo mental e espiritual e ele só foca na questão do autodesenvolvimento. Por isso que eu por muito tempo, até hoje, na verdade, eu critico essa cultura do autodesenvolvimento masculino que existe principalmente em criadores de conteúdo aqui da comunidade de topo de funil. Eu acho que os caras, muito frequentemente, esses criadores de conteúdo, né, eles não deixam claro que o autodesenvolvimento ele é um processo e frequentemente eles deixam de lado o objetivo. Foi o que eu falei sobre a zona de conforto, cara. No fim das contas, você não quer o processo, você quer o objetivo, certo? Então, muitas das vezes se foca no processo e se esquece do objetivo. Então o cara ele pensa, eu tenho que ficar rico, eu quero ficar rico. Mas ele não sabe por que ele quer ficar rico. No fim das contas, o cara ele quer só encontrar conforto. Ele só quer ter plenitude, sabe? Qualidade de vida. Então ele quer encontrar um ambiente onde ele possa ficar tranquilo, onde ele não tenha problemas financeiros ou uma condição ali de trabalho que seja mais confortável para ele. Às vezes o cara só quer trabalhar de casa, sabe? E ganhar uma renda legal para ele ter os hobbies dele, para ele ter o estilo de vida dele ali, com direito a lazer, com direito a economias, investimentos, pagar as continhas dele e ficar na moral. O cara ele não quer ficar rico, ele não quer fazer milhões. Então você vai ver caras do desenvolvimento pessoal mostrando a você os milhões que ele conseguiu construir com menos de 25 anos, entendeu? Como ele conseguiu ganhar $40 mil por mês trabalhando para gringa. Ou o shape, como ele construiu um shape inexplicável com 22 anos de idade, né, com muita disciplina e tal. Às vezes o guri só quer não fazer feio na praia, na piscina, quando ele tira a camisa. Às vezes o guri só quer ter qualidade de vida, poder ver o próprio pinto dele quando ele tá mijando, né? Ou não se sentir estafado quando ele precisa correr, ou acabar com aquela porra daquela dor no joelho quando ele caminha, sabe? Então, de fato, tem muito cara que fica preocupado em ser um bom goi. Tipo o que o Andrew Tate, que assumiu o título da Red Pill também pra si, né?
tenta vender bastante aquela coisa, mas isso também eu entendo que é a cultura americana. A cultura dos Estados Unidos é a cultura do sonho americano, da ostentação, muito dinheiro, muita mulher, é uma cultura bem hedonista, então ele tá inserido naquela lógica, naquela cultura ali. Mas eu vi que muitos dos caras que se dizem Red Pill, que levaram isso pro Brasil, adaptaram isso pro Brasil, eles vêm muito com essa lógica americanizada, porque o Brasil ele não tem cultura, tá? Pode-se dizer assim, comidas típicas do Brasil, culturas típicas do Brasil. Cara, o Brasil é uma colônia até hoje, sabe? O que é cultura e comida e práticas típicas do Brasil é, na verdade, coisa de europeu e africano. Se você for ver, é europeu e africano, europeu e africano. Não tem comida típica do Brasil. A feijoada não é típica do Brasil, não começou no Brasil. Acarajé não é do Brasil. Moqueca, né, não é brasileiro. Não é brasileiro, originalmente não é brasileiro. Tanto que você vê que o Brasil ele tem essa cultura de ficar misturando e degenerando a cultura dos outros. Pizza é porra de pizza com pizza doce. Croissant, é croissant recheado. Hot dog, né? Cachorro quente. Cachorro quente de marmita, de prato, com batata palha, purê de batata, ervilha, milho verde, um monte de condimento. Satânico, satânico. O Brasil não consegue criar nada, ele não cria realmente nada. Nem os artistas brasileiros criaram alguma coisa. Com exceções, assim, sei lá, do Santos Dumont. Os patriotários, né, tanto de esquerda quanto de direita, vão ficar pagando pau pro Brasil, principalmente de esquerda, né, aquela galera que fica babando o ovo da cultura bochileira, tipo, litrão, samba, futebol, bunda, carnaval. Porra, nem o carnaval é brasileiro, né, o carnaval é italiano, né, surgiu em Veneza, porra, e foi importado pro Brasil e é adaptado pra putaria, que, assim, rolava putaria em Veneza também, né, a galera usava máscaras, a galera da nobreza e tal, usava máscaras pra fazer merda na rua. Literalmente merda, né? Aí foi adaptado pro Brasil e o povo, em vez de andar de máscara, anda pelado mesmo, fazendo merda na rua, assim, é suruba, o negócio é bacanal. E assim, aí você pode dizer, mas tem a cultura indígena do Brasil. Se fuder, né? Eles são os verdadeiros brasileiros. É a mesma coisa que tentam dizer aqui na Austrália sobre os aborígenes, mas eles são... Caralho, como é que eu posso dizer? Eles não têm cultura também. Eles cara, parece que eles estão parados no tempo, assim, há séculos atrás. Eles ficaram naquela lógica do descobrimento, sabe? Bem como muitos indígenas do Brasil. Isso é exceção, né? Porque o indígena brasileiro, ele anda de Hilux, porra. Ele cobra pedágio, ele tem celular, ele tem a porra toda. Então, assim, não tem cultura realmente, porra nenhuma. Não tem prato típico. É o quê? É peixe e açaí. Tipo, não é um prato, não é uma forma de preparo. São 2 ingredientes e os caras comem, entendeu? É um ingrediente que, tipo, só nasce no país, entendeu? E não é exclusivo do Brasil. Na região da Mata Atlântica tem, Colômbia ali, né? Que se consome também. Então não tem nada tipicamente brasileiro que você possa dizer assim, caralho, o Brasil isso só existe no Brasil. Exceto coisa ruim, né? Que não dá pra se orgulhar. Então é isso, tem muito cara que não tem preparo psicológico, não tem preparo mental e decide ir pra Austrália, ou pra outros países, ou simplesmente decide casar, ter filho, decide abrir empresa, né, iniciar empreendimento. Foi o que eu falei, cara, tem que tomar cuidado com os dois. Você não pode ser um loose cannon, né, um canhão sem mira, atirando pra tudo quanto é lado, porque você vai se fuder, porque cada munição custa. E também você não pode ser um beta pensante, sabe? É o cara que só fica refletindo, ruminando. Você tem que ter preparação. O ideal é esse, né? 50% de técnica, 50% de agressividade. Tem que ter preparo e tem que ter atitude, iniciativa. Eu acho que esse é um erro muito comum, síndrome muito comum da geração Z, né? A geração Z ela é muito, muito idealista, muito fantasiosa, ela espera demais, espera a situação estar 100% favorável, e aí fica remoendo, vive de desejo, vive de expectativa, vive de idealização, e simplesmente não faz acontecer. Não faz acontecer, né? Então, de fato, o cara ele tem que ser uma arma que... O homem ele tem que ser assim, né? Ele tem que ser uma arma. Tanto que armas são coisas bem masculinas, até mesmo pelo formato fálico e por atirar, né? Então o cara ele tem que ser uma arma com cadência de tiro legal, mas ele também tem que ter uma mira boa. Não adianta ser impreciso e não adianta você atirar com 100% de precisão e demorar 1000 anos para recarregar, né? Assim como existem situações onde você vai usar um rifle de assalto, por exemplo, ou situações onde você vai usar uma sniper.
Então, um rifle de precisão, né? Então, assim, tem que ler também o ambiente, o que você precisa fazer, não vá tipo, vou tomar uma decisão aqui muito importante para minha vida, como é o caso de casar e ter filho, principalmente na situação atual do mundo. E aí você vai agir como um rifle de assalto ou uma submetralhadora, atirar para qualquer lado e onde acertar, acertou. Aí é foda, né? Aí nesses casos você tem que realmente usar um rifle de precisão, cara. Mira laser, luneta, munição perfurante, tem que ser o mais planejado possível. Só que se não atirar também, não vai conseguir atingir os objetivos, não vai acertar o alvo. A mesma coisa, vai sair do Brasil, e olha que eu acho que não é a mesma coisa, sabe? Na verdade não é. Porque eu vejo pessoas se ferrando menos ao sair do Brasil, mesmo tomando as piores decisões possíveis, do que ao se relacionar. Porque, tipo, se deu errado na Austrália ou em outro país, o cara ele conseguiu trabalhar por um tempo e voltou. Aí o cara ele volta pro Brasil, às vezes até com um dinheirinho no bolso, e recomeça a vida no Brasil, sabe? O network que ele tinha no Brasil ainda existe, não simplesmente se desintegra porque ele saiu. Talvez ele não consiga o emprego dele de volta, ou o aluguel dele de volta, mas ele consegue se reencontrar. Ficar um tempo na casa dos pais ou na casa de alguém, sabe? Então o network dele ainda existe se ele voltar pro Brasil. Então tem muito cara que veio para a Austrália e não conseguiu prosperar aqui porque, sei lá, não tinha o brio, não tinha o desapego emocional, começou a sentir saudade de casa, não conseguiu tancar a solitude, não conseguiu se adaptar à cultura local, e aí vai para o Brasil e vai chegar dizendo: a Austrália é mito, a Austrália é cope, não é essa coisa boa toda, você tem que trabalhar demais. Você não consegue criar amizades verdadeiras, tá todo mundo muito corrido, você não consegue viver a vida tão bem, o que é mentira, na verdade, né? É porque o cara ele não teve um desprendimento emocional e brio, simplesmente, para fazer o que tinha que ser feito, geralmente é o que eu percebo. E tem muito geração, isso é muito comum da geração Z, sabe? Realmente, o geração Z, assim, abaixo de 25, 26, 27 anos... Ele, sei lá, cara, parece que o Geração Z ele foi meio castrado, sabe? Ele não tem aquela paldurecência dele querer, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos correr atrás aqui. O que é que tem pra trabalhar? O que é que tem pra fazer hoje aí? É mudança? Vamos fazer mudança. É entrega? Vamos fazer entrega, entendeu? Tem que ter aquele espírito aventureiro, sabe? É uma vocação mesmo, uma vontade de tipo... Caralho, eu quero explorar, eu quero ver as coisas. Eu não tenho tanto isso, por incrível que pareça, eu não tenho tanto isso. Mas eu consigo fazer o que tem que ser feito, eu tenho disciplina. Eu não tenho aquela coisa de tipo, caralho, eu quero explorar tudo, eu quero ver tudo, eu quero fazer tudo. Geralmente os que mais têm sucesso aqui na Austrália são os mais entusiasmados. Não necessariamente burro, mas assim, ele tem mais agressividade do que técnica. Esse é o ponto. Por isso que eu digo, a agressividade vence a técnica. Se você não conseguiu 50-50 ali... Você priorize mais a agressividade nesse caso, mas não se esqueça da técnica, obviamente. Pode ser um 60-40, 70-30, né? Pelo menos é o que eu acho, é o que eu percebo que parece ser a maior chance de sucesso, né? Os caras que priorizam mais agressividade do que técnica. Mas enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, que eu coruja. Até mais.